Olá, eu sou o Miguel Mastropaulo, sou quiropraxista, tenho a clínica Prime Praxis aqui em Santos e hoje eu vou falar para vocês sobre problemas da coluna vertebral, especificamente sobre o disco intervertebral. O disco intervertebral, como o próprio nome já diz, ele é uma cartilagem que existe entre as vértebras, ok? Nós temos 24 vértebras, são 7 na coluna cervical, 12 na região dorsal e 5 na região lombar, ok? Geralmente as mais afetadas são na coluna lombar, posteriormente as da coluna cervical. Esse disco ele tem como função fazer um amortecimento, ele faz como um coxim, ok? A nossa coluna ela tem uma posição adequada. Anatomicamente, ela tem que ser reta quando a gente olha de frente ou de costas, e quando nós estamos olhando de lado ou em perfil, nós temos as curvas sagitais, que são as curvas que formam as cifoses e as lordoses da coluna, ok? O disco ele tem uma anatomia específica, então cada disco de cada segmento ele tem um formato ligeiramente diferente do outro, justamente para absorver as cargas, né? Ele auxilia no movimento, os movimentos são feitos basicamente pela parte de trás, que guia, que orienta os movimentos, que nós chamamos de faceta articular. A faceta articular permite com que hajam os movimentos, e o disco, então, ele serve basicamente para fazer o amortecimento. Acontece que muitas vezes a gente perde a curvatura lombar, ou a gente anterioriza a cabeça. Tudo isso faz com que a posição anatômica ideal da coluna mude. E aí a função de distribuir carga, que deveria ser de uma forma, passa a distribuir carga de uma outra forma. Isso vai contribuir para que os discos recebam mais carga do que ele é projetado para receber, e aí começa a entrar em processo degenerativo. Normalmente as fibras elas vão arrebentando gradativamente. O disco ele é composto por várias camadas de fibras e no meio existe um núcleo, ok? O núcleo basicamente é a água, então vamos imaginar que esse disco ele funciona mais ou menos como um chiclete babalu, ok? Então, uma vez que a carga é jogada em cima do disco de uma maneira incorreta, às vezes o próprio núcleo do disco começa a empurrar as fibras do disco e essas fibras elas vão arrebentando gradativamente. Essas imagens que nós estamos observando são imagens que estão disponíveis no próprio Google, são imagens da internet, e aqui a gente pode observar que como a carga ela deve ser distribuída de forma correta. Aqui quando a carga ela muda, isso pressiona as articulações, isso pressiona as fibras, e as fibras elas vão desgastando. Então, normalmente, muitas vezes as pessoas têm uma dor localizada. Essa dor localizada pode ser que ela seja oriunda de um disco. Agora, quando essa dor ela começa a se estender um pouco mais, ela começa a ir para a região de glúteo, ela começa a ir para a posterior de coxa, ou ela começa a ir para a perna, a sola do pé, isso significa que o disco ele já está ocupando um espaço que não é dele, que é a hérnia de disco, né? Ou a protusão de disco. Então ele começa a pinçar a raiz do nervo, e quando ele começa a pinçar a raiz do nervo, aí o nervo começa a gerar todas essas dores e sintomas, ok? Normalmente na coluna cervical, a maior parte dos sintomas são relacionados aos braços, né? Dor irradiada para o braço, ombro, formigamento, adormecimento, e na região lombar, nas pernas, nos membros inferiores, ok? Então, qual o trabalho que a gente tem aqui na nossa clínica? Bom, primeiro a gente precisa entender quando o seu problema começou, quanto isso te limita como a gente vai conseguir corrigir o seu problema. Na verdade, a gente não está focado na dor, porque a gente sabe que a dor é um sintoma, a gente quer que o sintoma desapareça, mas se a gente quisesse apenas tratar sintoma, é simples, você pode tomar qualquer tipo de analgésico e você vai conseguir ir apagando o seu sintoma. Só que você não está corrigindo o problema. Então, para a gente corrigir o problema, nós temos que corrigir as subluxações vertebrais, que são os desalinhamentos que causaram esse tipo de desgaste. Então a gente vai observar como é que é a amplitude de movimento da sua coluna, se existem restrições, quais são os testes ortopédicos e neurológicos que são positivos, para a gente saber qual é o local da sua coluna que está gerando o problema.
Por exemplo, nós temos 5 discos da região lombar e cada um deles vai gerar sintomas em áreas diferentes do nosso corpo. Então, quando a gente olha uma imagem, a gente vai enxergar que 5 discos podem estar comprometidos, mas qual é o disco que está gerando o problema? Então, através dessa avaliação, a gente vai examinar exames de imagem, como raio-x, ressonância, tudo isso vai auxiliar para a gente saber exatamente qual é o ponto do problema e como a gente vai fazer para corrigir esse problema. No tratamento quiroprático, muitas vezes envolve a manipulação articular. A manipulação articular são movimentos rápidos e precisos, indolores. Pelo contrário, geralmente causa bastante conforto. Além disso, na nossa clínica nós trabalhamos com outros tipos de terapia que auxiliam. Terapia física, que envolve compressas quentes, compressas de gelo, dependendo se é um caso agudo ou se é um caso crônico. Terapia de massagens também, porque na maioria das vezes os músculos eles recebem informação de proteção, então a contração dessa musculatura, a gente precisa relaxar essa musculatura, quebrar fibroses dessa musculatura. Então a massagem é sempre bem-vinda. Só que ao mesmo tempo não adianta a gente soltar a musculatura se a gente não corrigir a subluxação, porque o corpo ele vai fazer com que esse mecanismo de defesa volte outra vez e o músculo acaba contraturando novamente. Então a gente tem que soltar essa musculatura, a gente tem que corrigir essa subluxação. E dependendo do caso, quando envolve disco, em casos que o disco ele já desidratou, ele está protuso, a gente precisa fazer com que o núcleo do disco volte para o local. E para o núcleo do disco voltar para o local, a gente precisa muitas vezes fazer uma pressão negativa nesse disco. A gente tem que fazer com que ele expanda para o núcleo voltar para o local. Então, para isso a gente conta com uma série de equipamentos, dentre eles são macas de tração. Essa maca de tração auxilia bastante nesse aspecto, e uma vez que a gente vai fazendo com que o núcleo ele vai voltando para o lugar, o nervo ele deixa de produzir o sintoma, e aí a gente vai corrigindo a posição da coluna, né? Fazendo com que ela vá para a posição ideal. Isso a gente vai observando também que a própria postura da pessoa acaba melhorando. Muitas vezes a gente vai mudando a nossa postura, criando desvios ou indo para frente, a cabeça acaba indo para frente também, porque são posições de adaptação. Antes de você sentir dor, seu corpo ele vai adotando essa postura de uma maneira preventiva. Quando seus sintomas aparecem, seu problema já está instalado há muito tempo. Então, quem tem um problema de coluna dificilmente tem um problema novo, né? Geralmente são problemas que acontecem decorrentes de traumas, de acidentes, de má postura, e durante muitos anos essa pessoa fica com essa subluxação, esse desalinhamento, e aí vai acontecendo um desgaste até chegar um momento onde você não consegue mais se adaptar, e aí começa a aparecer os sintomas. Então, se você tem algum tipo de problema relacionado à sua coluna, seja uma postura, seja dor ou hérnia, aqui na Prime Praxis você vai receber uma atenção bastante específica para o seu caso, e temos apresentado sucesso na maioria dos nossos casos. Tenho certeza que se você vier para uma avaliação, você vai gostar do nosso trabalho e com certeza vai dar início ao tratamento, ok? Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, você pode dar um clique aí no joinha e curtir. E se você conhece alguém que tenha esses tipos de problema e você acha interessante que essa pessoa assista, você pode compartilhar o nosso vídeo, ok? Obrigado e até o próximo.